Bom, meu nome é Geisa Carine, sou presidente do Conselho Nacional de Boxe brasileira. Eu estou no boxe já tem há 10 anos, né? Que eu estou envolvida com o boxe. Foi através do Mike Miranda, que trabalha comigo, é representante nacional. Na época, o Mike, ele era promotor de eventos, né? Então, ele organizava eventos e também lutava. Então, eu comecei ajudando ele, auxiliando ele, onde eu pude conhecer esse novo mundo, né? Que quando a gente entra nesse esporte, a gente se apaixona, não tem como a gente sair, é um vício, mas é um vício bom. E eu cheguei aqui até hoje, eu estou aqui, né? Fiz curso de arbitragem, sou supervisora de organizações mundiais em títulos, né? Então eu fui mais para esse lado é, de comissão, né? O Mike ele já não atua mais como promotor, ele também não é mais atleta, então a gente focou mais em fazer mais o trabalho com a comissão, né? Para quem não conhece, o Conselho Nacional de Boxe, ele foi fundado pelo Antônio Bernardo Soares, a gente costuma chamar ele de pai do boxe, né? O Bernardo, ele dedicou assim mais de 55 anos da vida dele para o boxe. Foi uma dedicação, né? Desde a época da Confederação, na época de São Newton Campos. Então, eu costumo dizer que essas aí são as nossas lendas vivas, né? E hoje eu poder estar dando seguimento no trabalho do Bernardo com todo o carinho e conhecimento que ele teve em se dedicar e passar para a gente, para mim, me ensinar, né? E ter hoje, ele sempre fala que tem orgulho aonde o conselho chegou, o que o conselho vem fazendo, né? Que a gente fala, costuma dizer que o conselho é o filho caçula dele, né? E aí ele fala que ele não poderia estar em mãos melhores. Então, isso para a gente é muito gratificante, né? Ter o respeito e a consideração que o Bernardo tem com a gente. Foi como eu falei, né? Na época, o Mike, ele era mais focado na parte de promover evento e era atleta. Por ele estar ainda ativo como boxeador, né? Ele não tinha intenção. E como eu já estava mais atuando nesse cenário, né? Com comissão, envolvido mais com a parte de arbitragem, o Bernardo também falou que seria a melhor indicação no momento. E por ser também, né, primeira mulher, né, no boxe profissional, presidente no boxe profissional. Então, assim, para mim foi um desafio muito grande. Você dar continuidade no trabalho de uma lenda que é o Bernardo, né, o Antônio Bernardo, e também ser mulher né, no cenário no qual é de luta, sempre foi homem. Então, isso foi grandes desafios. Olha, por eu ser mulher, não. O preconceito, né, de eu ser a mulher presidente não aconteceu. O preconceito um pouco que eu tive foi das pessoas falarem, ela não é do meio do boxe, ela nunca tomou um soco na cara e ela não sabe o que que é, né? Foi mais por isso. Só que por eu realmente não ser atleta, não estar ativa no meio do esporte, eu sempre tive uma visão de fora, né? Então, o que que a gente pode melhorar, o que que pode acontecer nessa parte, nessa área, o que que a gente pode buscar. Então, sempre fui muito exigir de mim mesmo, estar sempre estudando, estar sempre buscando conhecimento, para estar sempre melhorando, para que a gente pudesse buscar uma melhoria para esse esporte, né? Então, é o que eu venho fazendo, estudando muito. Olha, eu costumo dizer que assim, eu tenho uma equipe, né? Eu não faço nada sozinho. Tem a minha equipe de arbitragem, tem a equipe do departamento médico, tem a equipe do jurídico. Então, eu costumo dizer que nós somos uma família, né? Eu tenho a ideia e eu converso com todo mundo para ver se todo mundo concorda. Então, não tem uma coisa só da Geisa, né? É uma coisa no conjunto. Às vezes pode ter surgido ideias, mas que conforme a gente se reuniu, sentou e conversou, acabou melhorando mais, porque daí duas cabeças pensam melhor que uma e, enfim, tem um conjunto do conselho, né? Então a gente conseguiu fazer uma premiação em
2018, se eu não me engano, 2017, eu não lembro a data correta, para a gente dar um reconhecimento mais para os atletas, para os treinadores, que foi algo gratificante, foi algo bacana, né? E aí acabou que a gente, no ano seguinte, não consegui dar continuidade nessa premiação por conta de algo pessoal que aconteceu na minha vida, né? Que foi a perda da minha filha. Então, nesse momento, foi um momento muito difícil, no qual eu não consegui dar continuidade nisso, né? E aí depois veio a pandemia e a gente não conseguiu dar continuidade a essa premiação. Porém, a gente fez virtual, né? Que a gente acabou homenageando algumas pessoas virtualmente. E o conselho ele melhorou assim muito, né? Não só o boxe brasileiro, mas acabamos sendo referências para muitos países, né? Por exemplo, nessa pandemia a gente conseguiu desenvolver um protocolo por conta os protocolos que já existiam, a gente não conseguia colocar no Brasil porque ele seria um custo muito alto, né? Então, o nosso país ele não tem o reconhecimento, o boxe não é reconhecido como é fora do país, né? Essa é a maior dificuldade que a gente vem enfrentando. É um esporte que ele não é a nível, não é igual ao futebol no Brasil. Então, a gente está sempre lutando por isso. Então, a gente conseguiu criar um protocolo, né, que nem eu falei, junto com o departamento médico e jurídico, no qual a gente conseguiu desenvolver esse protocolo para que os atletas pudessem voltar nessa fase difícil que foi a pandemia, né, que ainda está sendo, mas de acordo com as condições que o Brasil poderia ajudar a realizar. E graças a Deus deu certo, as organizações mundiais aceitou esse protocolo, no qual também serviu de referência, por exemplo, na Argentina. Eles estavam fechados para fazer o evento. Através do nosso protocolo, conseguiu se liberar o boxe na Argentina também, né? Eles seguiram o nosso modelo. E aí o boxe da Argentina voltou também. Então, isso foi bacana. Nessa mesma pandemia também a gente conseguiu realizar um evento internacional, né, que foi Uruguai e Argentina veio para o Brasil, né, essas equipes lutarem aqui, e foi aonde eles viram o nosso protocolo e pediu para seguir, e se a gente liberaria para eles apresentarem também na Argentina, e trouxemos também a TV TC Sport, que foi também algo inédito, uma TV que é da Argentina, transmitiu um evento de boxe no Brasil. Então, eu acredito que o boxe brasileiro, mesmo com tudo, ele está crescendo cada vez mais, né? O que as pessoas precisam entender é que um atleta, ele é atleta, mas é uma profissão, né? Então, vamos falar da área do boxe. Ele é um boxeador, ele precisa treinar, ele precisa se dedicar, ele precisa ter condições de treino, né? Para ir competir, para ir disputar lutas difíceis, título brasileiro, títulos, né, latinos, são degraus. Infelizmente, hoje o boxe está dando uma melhorada, tem atletas que estão conseguindo sobreviver através do esporte, mas não é 100%, né? Infelizmente, não só no boxe, em qualquer outro esporte no Brasil, tem essa dificuldade, né? A gente está falando do boxe por conta de ser uma área que a gente está atuando. Mas, não só, se você parar para ver, não só no boxe, teve nas Olimpíadas, teve várias pessoas que foram medalhistas que são de outros esportes que não tinha patrocínio, que não tem apoio. São 4 anos treinando, 4 anos se dedicando para chegar lá e conquistar uma medalha. Infelizmente, conquistou a medalha, aparece em emissora, aparece, né? Daqui a pouco esquece novamente, né? E esquece que daqui 4 anos vai ter as Olimpíadas. Infelizmente, o nosso país com relação ao esporte, deixa muito a desejar, né? Apesar do Brasil ser um país rico, eu falo que é rico não só financeiramente, mas com questão de tudo, né? O atleta ele consegue ter uma boa alimentação aqui, ele consegue ter condições de fazer um treino, porque a gente tem tudo isso aqui, né? É, não só de alimentação, mas com questão de suporte também técnico. Mas se está na mídia, os patrocinadores querem, mas se não está na mídia, infelizmente, não é interessante, né?
E eu costumo dizer que é muito mais fácil você investir num atleta e fazer. Você quer mudar o país? Investe num atleta, seja ele de qual for o esporte, porque você está fazendo cidadãos de bens, né? Eu tenho uma frase que eu sempre falo que a gente pode não fazer só campeão do mundo, mas a gente faz campeão da vida, né? Então, através dessa sementinha que você está ali ajudando o atleta, é um sonho. Os atletas brasileiros, eles são raçudos, eles já têm ali, você vai ver tantos atletas nas Olimpíadas que são gente que não tinha condições de ter uma alimentação adequada, né? E foi lá e venceu com garra, determinação, sem apoio. E se tivesse apoio? O que esse atleta não teria feito, né? Quanto mais ele não teria conquistado. Então, eu acho que está na hora dos patrocinadores ter essa visão, olhar para o atleta não só como, não, quando ele fizer sucesso, para ele fazer sucesso, para ele conquistar, seja título mundial, seja medalha, ou seja o que for, ele precisa ter um suporte, né? Eu queria até te parabenizar, né, vocês, pela atitude e por acreditar. Eu acho que é isso que a gente precisa. Pessoas que sentiu na pele, né, acreditar no esporte. Que nem você falou, você não é atleta de boxe, mas você era atleta. E é que eu falei, não é só o boxe no Brasil, né? Esse tirando e tem até a desigualdade, vamos dizer assim, o futebol, a gente fala que o Brasil é o país do futebol. Para a gente é bom, né? Pelo menos a gente tem um esporte no qual nosso país possa ser reconhecido. Só que os mesmos, apesar que não tem nada a ver com o boxe, mas tem a ver com o esporte, os mesmos jogadores de futebol, as mulheres que são jogadoras não têm o mesmo direito, não recebem o mesmo valor, né? Então isso eu acho que qual a diferença do jogo do futebol da mulher para o masculino? Se sofrer lesão é a mesma, tem que fazer o gol do mesmo jeito. Então, assim, é assim como as lutas femininas também, né? As mulheres. A diferença de uma luta feminina para a masculina é 1 minuto a menos no round, né? Por questão de segurança. Mas tem lutas femininas que acaba sendo muito mais emocionante, muito mais trocação do que masculina. Então, eu acho que o esporte em si, né, seja ele futebol, basquete, boxe, tem que ter uma dedicação do atleta, né? E eu acredito assim que esporte de contato de luta ele acaba sendo um pouco mais difícil, porque o futebol é um esporte coletivo. Então, se alguém fizer um gol, independente, todo mundo sai campeão. O boxe ou o MMA ou as outras modalidades depende somente do atleta ali dentro do ringue. Então exige mais desse atleta, exige mais do desempenho dele, né? Que nem foi o boxe, o esporte, né? Que trouxe 3 medalhas pra gente. Então, pô, foi muito importante isso, muito bacana. E dependeu, claro, da equipe que está por trás, que faz todo o trabalho, dos seus treinadores. Mas quando entra ali dentro do ringue, é o atleta que tem que desenvolver tudo aquilo. Então exige muito mais disso, né? E então a gente precisa valorizar mais esses atletas, valorizar mais que o nosso país possa ser reconhecido pelo país do esporte, o país que valoriza os seus atletas, né? Que valoriza não só nas Olimpíadas, não só quando vai disputar título mundial ou quando vira campeão mundial, até ele chegar ali. Como que é? O que precisa? E eu fico muito feliz de ver pessoas, empresários como você está acreditando no esporte, está investindo, isso vai fazer diferença para a vida do atleta, isso é importante. Pode parecer coisas pequenas, mas com isso vocês estão acreditando no esporte que pode vir ser referência no nosso país, né? Na época do Éder Joffre, do Popó, do Miguel de Oliveira, né? Do Maguila, a gente teve grandes nomes aí que representou o nosso país. Temos muitos atletas bons hoje, além dos medalhistas, os que estão vindo, né? Os campeões brasileiros, campeões latinos, que vão estrear, já fizeram a história no Amador, enfim, a gente tem muitos atletas bons. O nosso celeiro aqui do Brasil é um celeiro muito bacana, né? Com questões de atletas. E eu acho que só tem a crescer, só tem a ganhar. O que realmente que falta é isso, alguém acreditar. Porque depois que tá sucesso, depois que tá na mídia, é muito fácil. Mas quem foi a base ali, né, que acreditou no sonho desses atletas? Eles precisam de ter pessoas que andem junto com eles ali para acreditar nesse sonho deles, né? Que
muitos deles têm família, têm filhos, têm mãe, às vezes, que cuidam da mãe, que têm obrigações dentro de casa, que acaba deixando isso de lado porque acreditam no sonho, acaba sofrendo até pressão da família, né? Porque às vezes a família não vê resultado, o atleta tá ali, ele acredita, tem um sonho, porém ele tem que trabalhar, ele tem que estudar, ele tem que buscar um outro caminho para mudar a vida dessa família, né? E a gente sabe que o esporte ele pode fazer isso. A gente sabe que o boxe ou qualquer outro esporte muda a vida, realiza sonhos, né? Então, para a gente é muito importante ter pessoas igual a vocês que acreditam nisso e que quem ganha é o boxe brasileiro, né? E os atletas têm muito a ganhar com isso. Então, isso é muito bacana. Parabéns pela atitude de vocês. Desejo todo sucesso. Sejam muito bem-vindos aqui pro boxe, né? O Lino é um cara assim que dispensa comentário, né? O Lino Barros foi um excelente atleta, assim, que deu muito orgulho para o nosso país. E agora ele está vindo como, né? Vou retomando novamente como promotor, que é de extrema importância, porque ele sentiu na pele o que um atleta passa, ele sabe das dificuldades e uma pessoa com o prestígio dele, com o nome dele, vindo, trazendo pessoas importantes, é disso que a gente precisa. Parabéns para o Lino, parabéns para vocês. Tem dois pontos aí, né? Para o boxe, questão de visibilidade é muito bom, né? Só que também tem por trás tem o atleta que está ali, né? A disputar aquele título, que está ali para fazer uma luta dessa ou ganhar um valor que esses, né, essas pessoas estão tomando, acaba tirando um pouco disso desses atletas. Mas, no modo geral, eles estão fazendo um show, né? São shows. Isso, por questão de marketing, é muito bom, porque é um show. Aí eles vão ali, faz um show, coloca cantores, coloca gente importante. E isso para os atletas, para os boxeadores, acaba trazendo uma visibilidade maior. Eu acredito assim que isso é importante, é bacana, desde que não tire a oportunidade dos atletas que realmente estão aí na batalha, que nem o Robson, o Esquiva, Yamaguchi, Adriano, enfim, esses atletas que já estão aí há alguns anos lutando para esse espaço. Não tirando esse, né, o espaço deles, vamos dizer, é uma luta que seria para eles, mas vamos colocar uma pessoa que eu acho que não tem problema nenhum, né? Eu acho que ficando nessa parte de show, de exibições, de apresentações, ou fazendo lutas por lutas, mas com valores, né, que até que significativos, mas sem estar tirando a oportunidade de atletas, grandes atletas aí que estão lutando, eu acho que não prejudica nada. Eu acho que em parte é bacana, né? Olha, a gente está bem feliz com o resultado. É como eu falei, estamos vivendo um momento de pandemia, né? Não está sendo fácil, algo que, né, foi muito impactante mundialmente. E mesmo com tudo, a gente conseguiu fazer, promotores conseguiram fazer grandes eventos, títulos brasileiros, título Ferconsul, títulos latino. Então, mostra que o boxe está com toda a dificuldade, está no caminho certo. Melhorando a situação, eu acredito que só tem a crescer, né? Por conta até, que eu falei, do protocolo, acabou tendo um custo maior para esses promotores, porque tem testagem de Covid, tem a bolha. Então acabou. E com tudo isso está acontecendo o boxe não parou, né? Então eu acredito que a gente está tendo uma visibilidade maior, o boxe brasileiro está crescendo um pouco, né? Tá aparecendo mais, né? E eu acho que só coisas boas para acontecer, né? Eu acho que só temos grandes coisas aí na melhor quando melhorar um pouco essa fase que agora tem alguns países que estão fechados, então tem atletas brasileiros que não estão conseguindo ir lutar fora ou trazer atletas de fora para estar lutando no Brasil, né? Mas, por exemplo, agora tivemos o Yamaguchi Falcão, que retomou aí, já fez título brasileiro, título Ferconsul, título latino, título ABF. Temos aí também o Fernando, que defendeu seu título.
teve o Jonathan Soares, que defendeu o título brasileiro, a Lila, que se tornou campeã brasileira, todo nessa fase de pandemia, né? Fora os demais aí, que é muitos atletas para me ficar citando o nome. Peço desculpa aos demais, tá bom que eu não citei o nome, mas são grandes feitos que aconteceu no momento de pandemia, né? São grandes atletas, tivemos aí eventos Boxing for You, Arte do Boxe, eventos com televisão, eventos com grandes atletas lutando, né? A Adriana Araújo aí fazendo o título silver dela. Então, isso é muito bacana. Então, tudo isso, nesse contexto geral, o boxe está no caminho certo. Então, passando essa pandemia, eu acho que só tem a melhorar cada vez mais. Então, eu sou embaixadora do WBC Carries no Brasil, né? Eu e o Mike Miranda Júnior. E a gente tem o CNB Solidário, no qual a gente está agregando alguns projetos sociais que já existem, né? Com relação a projetos voltados para o boxe, né? A gente quer usar nossa, nossa visibilidade, nosso conhecimento, para trazer mais parcerias para esses projetos, para poder estar ajudando de alguma forma, né? E um dos projetos que a gente tá para finalizar em outubro, que é uma campanha de doação de sangue que a gente organizou junto com o WBC Carries, que se chama Seja um Campeão, Doe Sangue. Né? Então, a nossa intenção é mostrar para essas pessoas que muitas das vezes as pessoas olham para esse cinturão aqui e é o sonho. Ah, ele é campeão porque ele tem esse cinturão. E a gente quer mostrar que essas pessoas doando sangue, ela é um campeão também, porque ela está salvando vidas, né? E nessa fase de pandemia, a doação de sangue caiu muito, assim, tá no nível crítico, né? E muita gente ficou com medo, é uma coisa muito segura, e a gente está para finalizar em outubro. Temos uns projetos também, eu estive visitando um projeto na Rocinha, né, que é da UPP, que é um projeto de boxe dentro da comunidade da Rocinha. Ali já saiu alguns atletas, tanto amador quanto profissional. Para quem não conhece, eu acredito que muita gente já ouviu falar, a Rocinha é a 10ª maior comunidade do mundo, é a maior comunidade do Brasil e tem mais de 180 mil habitantes. É maior que, às vezes, até muitos países, né? Então, após a luta, a gente andando ali na comunidade com os atletas, foi muito bacana ver os menininhos. Pô, eu vi a sua luta, eu quero lutar igual a você. Os comerciantes dando parabéns para os atletas e os atletas todos felizes, né? Orgulhoso. Então, é disso que a gente precisa, do apoio, né, desses projetos sociais, um apoio para os nossos atletas, um apoio para o esporte, acreditar, né, que através desses trabalhos vamos fazer pessoas de bem, vamos estar ajudando o próximo, né, para que isso possa voltar, criar uma sociedade melhor, né, um futuro para os nossos filhos, para os nossos netos, os nossos descendentes possa ser um mundo melhor, né? Então, eu acredito que quando você ajuda um atleta, você não está ajudando só ele, está ajudando a geração toda dele, né? Então, e a gente precisa ter essa consciência. Hoje, o atleta, aquele atleta que você está ajudando, amanhã ele vai ajudar outras pessoas. E fora a família dele, que também vai ser aquela descendência, né? Então, eu acredito muito nisso. Os nossos projetos, a gente está indo devagarzinho, né, por conta da pandemia, e o foco realmente está ajudando a buscar o que a gente puder de patrocínio, visibilidade para os atletas, para que eles possam se destacar e viver somente do boxe, não ter que né, trabalhar e ter que se treinar não 100%, 70%, 50%, com toda a dificuldade. Então a gente acredita que vai dar certo, que o boxe está vindo aí que nem vocês, né, que são uma que nem vocês falou, um tijolinho, mas esse tijolinho vai fazer a diferença muito grande na vida de muitas pessoas. E, e acaba que outras pessoas também, vendo vocês colocando esse tijolinho, vai vir também querer fazer parte desse muro, né? Então, eu acredito que a gente só tem a ganhar. Muito obrigada, eu que agradeço. Gostaria de agradecer novamente vocês por estarem acreditando nesse esporte, por acreditar e trazer melhoria para esses atletas, né? Eu acredito que vai ser uma renovação de força e esperança, porque nessa pandemia foi um momento muito difícil para eles, né? Porque
a vida deles era o esporte. E a gente viveu numa fase que, e aí, o que vai acontecer? O que a gente vai fazer agora? Né? Uma fase muito difícil, uma fase de perdas, né, gigantesca, um momento muito complicado, mas graças a Deus a gente está retomando aos poucos, está vindo e mostrar que está vindo empresas novas que estão acreditando nessa fase de pandemia, nessa fase que não está tudo 100%. Isso só mostra que realmente o trabalho está sendo feito da maneira certa e que os atletas, o boxe ele vai chegar onde ele tem que estar, né? Onde ele já esteve alguns anos atrás, né? Então a gente acredita que vai dar tudo certo e quem ganha com isso são os atletas, né? Com os patrocínios, a visibilidade, a oportunidade de estar lutando pelo seu sonho, né? Então é isso que é importante. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, por acreditar nesse esporte. Sejam muito bem-vindos, vocês e toda a empresa. Pode contar com a gente pelo que precisar.